Olá, boa noite! Começando mais uma jornada bíblica nessa segunda-feira. Vou aguardar aqui o Instagram fazer aquela chamada dos nossos seguidores para mais essa transmissão, mais esse momento de compartilhar a palavra de Deus. Daniel, a gente vai fazer a parte 2 do estudo sobre esse livro, desse profeta que eu não consegui falar. Apesar de só ter 12 capítulos, eu não consegui falar em uma noite só. Então eu separei aqui mais algumas porções para a gente comentar nessa live de hoje. Boa noite, mãe. Bem-vinda à live. Como é que tá a internet para você? Tá conseguindo me ouvir? Itaci, boa noite. Queria pedir que aqueles que estão chegando agora na live dissessem para mim se estão conseguindo ouvir nitidamente, se estão conseguindo ver bem. Paz e graça. Que essa seja uma noite abençoada para nós. Amém. Estamos vindo de um final de semana, né? Segunda-feira deveria ser feriado, porque sempre a gente está cansado, né? Principalmente crente, né? Tem muita atividade no domingo. Às vezes no sábado a gente resolve alguma coisa para casa, domingo a gente está ocupado com as coisas da casa do Senhor, né? Ontem nós tivemos uma peça, um espetáculo apresentado pela equipe de teatro lá da nossa igreja e eu fiz uma participação especial. Isso, claro, pediu da gente muito ensaio, né? Muitas semanas de ensaio, quarta, sábado. Quero mandar aqui um beijo para a equipe de Teatro Resposta. A gente apresentou, né, o espetáculo Esther. Então hoje a gente acorda bem cansado. Também foi um dia um pouco cansativo, né? Onde teve suspensão das aulas particulares nas escolas, né? Aulas nas escolas particulares foram suspensas por uma decisão judicial. Então minha filha também não foi para a escola hoje. Então algumas coisas estão aí acontecendo no nosso país, motivo da nossa oração, para que Deus coloque as coisas na ordem dele. E oração é um tema que a gente vai abordar hoje nessa live do profeta Daniel. A gente começou a falar de Daniel. Você que está chegando agora, você que vai assistir essa live nas próximas semanas, que está assistindo gravado mesmo, Daniel, o livro do profeta Daniel, a gente abordou na semana passada. Aliás, qualquer live anterior, se você quiser assistir, é só você ir no IGTV das Escolas Terra Fértil. Você sabia que tem uma seção lá só com vídeos? Você clica na televisãozinha do Instagram, tem lá todos os nossos vídeos, tá? Depois vou até pedir para a Lisiane preparar aí um passo a passo, né, para a pessoa que não sabe ainda entrar lá no IGTV. No IGTV tá bonito, você consegue ver a galeria dos vídeos assim, desde lá de Levítico, que foi o primeiro que eu fiz nesse perfil do Instagram das escolas. Então a gente está nesse propósito, né, de toda segunda-feira, por mais que às vezes eu esteja cansado, sempre que eu sento aqui, Deus renova as forças e Deus vai me inspirando e é muito abençoador para mim, né? Sejam bem-vindos. A apóstola Nelma está entre nós aqui dizendo bem-vindos à nossa escola em Terra Fértil, né? Essa escola que funciona aqui pela internet, toda semana um livro da Bíblia, e é muito enriquecedor para mim ter esse tempo com vocês. Por mais que às vezes a gente esteja cansado, toda vez que eu estou aqui é abençoador para a minha vida. Eu sei que fontes vão jorrar aqui, que vão me abençoar, que vão abençoar a sua vida nessa transmissão dessa noite. E sempre, né, eu procuro fazer algum contexto dos livros da Bíblia que a gente está estudando com o tempo que a gente está vivendo com o país, com o mundo, né, nesse tempo tão conturbado. Ainda mais agora que a gente vai entrar na sessão dos profetas, né? Falaram muitas coisas sobre pragas, os profetas falaram muita coisa sobre juízo, falaram muita coisa sobre arrependimento, sobre pecado, sobre jejum, sobre oração. Então temos muitas lições para aprender com os livros dos profetas para esse tempo no Brasil também. Então convido você que já começou essa jornada a não desanimar. Vamos seguir aqui de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abacuque, Sofonias, Ageu, Jonas, Miqueias, Naum, Zacarias, Malaquias. Vamos nesses profetas aí. A ideia é cada semana uma live, cada semana um livro. A gente vai fechar os 39 do Antigo Testamento, né? Quem diria que eu já estaria em Daniel hoje e daqui a pouco a gente está chegando no Novo Testamento, né? Então
A gente tem ajudado pessoas a conhecerem mais a Bíblia, a conhecerem mais os livros da Bíblia, mas essa live não substitui a tua leitura da Bíblia, tá? Então essa live é para te ajudar, para te dar dicas, até mesmo para compartilhar aqui com você que está ao vivo aquilo que você já leu, né? Tem coisas na Bíblia que você já leu, que você já conhece. Então você vai me ajudando aqui na interação, compartilhando comigo. Vocês que já chegaram aqui, se você já compartilhar essa live com alguém, aqui do lado dos comentários, clica no aviãozinho e manda para os seus conhecidos. Tá acontecendo agora, eu sei que tem muita gente que assiste, tem lives que tem mais de 100 pessoas que assistem depois do horário. Mas se você puder assistir ao vivo, toda segunda, 9 horas, é muito bom, porque dá pra gente ter essa interação e eu saber como é que vocês estão recebendo. Eu vou orar para que a revelação flua. Boa noite, Cidinho, boa noite, Sema. Temos pessoas da Bahia aqui representando. Glória a Deus. Vamos orar. Eu creio que enquanto a gente estiver orando, a revelação vai começar a fluir na minha vida e sobre você também que está me ouvindo. Amém? Onde chegar essa palavra, Pai, que ela seja vida para aqueles que a ouvem, que ela seja vida para o meu próprio ouvido, que sou o primeiro que ouve a palavra que vai sair aqui. Que essa palavra possa transformar as nossas vidas, que a gente possa ver o Teu poder, Deus, capaz de nos limpar, capaz de nos sarar, capaz de nos transformar. Eu te agradeço pela oportunidade, Deus, de fazer a Tua vontade aqui nessa live. Obrigado pelo Teu chamado e pela Tua vocação na minha vida. Obrigado, Deus, por essas pessoas com um coração sedento, faminto de ouvir. Eles querem aprender a palavra e eu quero te pedir, Senhor, honra o ouvido de cada um. Honra, Senhor, a atenção que cada um dá. Eu vejo aqui, Pai, pessoas que toda semana estão acompanhando de alguma forma, seja ao vivo, seja depois em outro momento. Mas, Senhor, que cada hora, que cada minuto que eles se dedicaram a ouvir, Senhor, a minha oração é que o Senhor os recompense, trazendo para eles uma palavra exata, suficiente para o momento que eles estão vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Então, estava falando aqui nos minutos iniciais que nós vamos continuar o livro de Daniel. Porque na semana passada só deu para falar, praticamente apresentar Daniel, o contexto histórico, um pouquinho da oração de arrependimento. Até comecei a orar durante a live, né? Veio aquela convicção forte para orar por identificação, por arrependimento pelo Brasil. E a gente fez essa oração durante a live. Se você quiser assistir, vai lá no IGTV das escolas e vê a live parte 1 de Daniel. E aí no finalzinho a gente entrou nas 70 semanas, tentando explicar essa questão da contagem do calendário, que vai desde a volta lá dos judeus para reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, até os dias futuros. Então a live foi muito rica, a live da semana passada, porque esclarece algumas coisas importantíssimas, né? A respeito do futuro. E Daniel é um profeta que avança muito para o futuro, para falar de coisas futuras. O assunto central para mim de Daniel é justamente como Deus governa as nações. Não existe nada que esteja acontecendo que Deus não saiba ou que Ele tenha perdido o controle. Ele controla todas as coisas, Ele sabe o que está acontecendo, ele não perdeu o controle, Ele sabe tudo. Inclusive ele comanda as nações gentias, né? Ele não comanda somente o povo dele, ele tem um controle sobre as nações. E Daniel vai falar muito sobre isso, tá? Porque Daniel está num contexto onde quem governa as nações do mundo todo é Babilônia. Então ele vai deixar claro que Deus não perdeu o controle. O Deus dos judeus está usando Babilônia para disciplinar os judeus. Então a Babilônia chegou ao poder e ao governo, mas quem está por trás disso tudo é o Senhor. Que interessante, né? Você entender que tudo que está acontecendo, de alguma forma o Senhor continua se movendo, continua falando, Ele não perdeu o controle, Ele governa por sobre as nações, né? Então quem chegou ao poder, quem está no poder, de alguma forma, o Senhor está ali usando aquela situação para de alguma forma manifestar sua vontade na terra. Ele não perdeu o controle. Então eu quero destacar aqui algumas coisas importantes para esse livro, lembrando que o assunto de hoje é a continuação do assunto da semana passada. Então é importante que você também assista a live anterior da semana passada, Daniel parte 1.
porque ele entra em questões do fim dos tempos, né? Ele avança tanto para essa questão das nações, dos impérios da terra, que ele vai até o fim dos tempos. Eu quero hoje, com a graça de Deus, compartilhar do Pai, né? No Antigo Testamento, eu não conheço um outro livro que tenha descrito de uma maneira tão clara o Pai e o Filho, a divindade de Deus Pai e a divindade do Deus Filho, sabe? Para os judeus seria muito complicado ler isso no Antigo Testamento e entender isso, né? Entender a Trindade. E até hoje muita gente nega, né? Tenta negar a divindade de Cristo, dizendo que, olha, Cristo na verdade não é Deus, os discípulos que entenderam errado, a igreja cristã entendeu errado. Muita gente que tenta negar a divindade de Jesus, né? E eu gosto sempre de provar nos textos do Velho Testamento como que era possível alguém ler o Antigo Testamento e entender que o Messias, o Cristo, é Deus. E Daniel, para mim, no capítulo 7, versículo 9 a 14, ele faz uma descrição de Deus Pai e de Deus Filho, né? Como explicar este capítulo sem entender a Trindade, sem entender que Deus é um. Ah, tá, tem um chiadinho. Obrigado pelo aviso, Daiane. É o meu ventilador, gente, fazendo barulho aqui, ó. Daiane tá me dizendo que tem um barulhinho do ventilador atrapalhando. Pronto, agora vai fluir melhor, eu acredito. Tá? Vai me dizendo aí se vocês estão conseguindo compreender minhas palavras, se tá tudo bem. Tá bom? Beleza. Gente, quero dar as boas-vindas aqui. Eu não falei, né? O meu boa noite. Tem muita gente que entrou aqui. Meu boa noite para quem chegou. Boa noite, Daniel e Daiane, meus diretores do teatro, que conseguem ainda ter força e disposição para estar aqui acompanhando essa live. Segunda-feira da noite. Amém. Bem-vindos. Melhorou, né? Melhorou o barulho. Que bom. Então, gente, agora eu vou passar um calorzinho, mas tá ótimo. Tá um clima de outono, né? Já não tá mais aquele verãozão, dá pra suportar. Daniel capítulo 7, vamos ler? Você tá com sua Bíblia aí? Vai comigo lá. Daniel 7, versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos no plural, tá? Tronos foram postos no lugar. E um ancião se assentou. Então, um trono foi ocupado. E a gente está entendendo que esse ancião é Deus Pai. Ok? Então, um trono foi ocupado. Existe o trono de Deus Pai. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Algumas descrições de Daniel são muito semelhantes às que João viu ali no Apocalipse, né? Seu trono ardia em fogo, e as rodas do seu trono estavam todas incandescentes. E saía um rio de fogo de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. É muito semelhante às visões de João lá no Apocalipse. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. A gente vai falar um pouquinho dessa visão aí dos chifres. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo destruído e atirado no fogo. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Na minha visão à noite, agora é a parte que eu quero frisar. Não quero falar do anticristo agora detalhadamente, não. Mas ele vai dizer o seguinte: na minha visão à noite, eu vi alguém semelhante a um filho de um homem. Presta atenção. Primeiro ele viu alguém semelhante a um ancião, com cabelo branquinho como a neve, né? E esse ancião se sentava no trono. E agora ele vai continuar dizendo: eu vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Então ele vê um filho de homem vindo. Qual é a visão que ele está tendo, né? Se ele está acabando de ver o anticristo sendo destruído. Vindo com as nuvens do céu, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Então são duas personalidades aqui, claramente. O ancião e o filho do homem. A ele quem? Ao filho do homem, né, foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Eu quero que você grave isso, porque vai aparecer algumas visões em Daniel
E essas visões, elas têm uma conexão, tá? Eu vou tentar conectar essas visões. Não dá para entrar em detalhe de tudo, porque não sei tudo. Daniel é para ser estudado com muitos anos, né? Com muita profundidade. Mas assim, vou tentar conectar, vou passar algumas chaves aqui para te ajudar a entender algumas visões de Daniel. Ele vai descrever 4 impérios. Como eu disse, Deus é soberano sobre a terra. Ele governa as nações, ele não governa só o povo de Deus. Ele não governa só Israel e a igreja. Ele é senhor de tudo. Né? Até as nações pagãs, até os ímpios, é Deus que comanda, Deus que controla para servi-lo como ele quiser. Tá? Então a vontade dele é soberana e ele vai fazer. Daniel vai falar nas visões dele no livro, ao longo do livro, sobre 4 impérios que se levantam na Terra. 4 impérios. Veja bem, não estamos falando de 4 personalidades ou de 4 reis. É para além de rei, é uma influência, uma regência espiritual. Né? E a gente estaria ainda nas consequências do 4º império. Tá? Depois ele vai descrever isso, ele vai contar em visões diferentes de diferentes formas. Ele vai descrever um 5º império, um 5º reino. E é isso que ele está dizendo, que ao Filho do Homem foi dada autoridade, glória, reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Então assim, o Filho do Homem recebendo adoração. Quem recebe adoração é Deus. Mas o ancião de dias é que está lá dando autoridade, glória e reino ao domínio do Filho. Seu reino já destruído. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu dando a interpretação, que os 4 grandes animais são 4 reinos, olha aí, a chave para você entender, porque ele viu 4 animais. Nessa visão ele viu 4 animais. Quem lembra do apóstolo Léo ministrando esse assunto? Você lembra a sigla que forma aí? Leão, urso, leopardo e animal, né? São 4 seres que ele vê, 4 animais que representam reinos destruidores, dominadores, opressores, potestades, uma influência maligna sobre a terra nesses 4 animais. Leão, urso, leopardo e o último ser que ele não conseguiu descrever, ele chamou de animal. Então, esses 4 impérios vêm antes do império do Filho do Homem, tá? A Daiane tá botando a sigla aí, tá bom. Então, esses 4 animais representam os 4 impérios, tá? Isso é uma das visões. Também existe uma outra visão, que daqui a pouco eu vou ler, que é da estátua de Daniel, onde ele vê e ele vai descrever. Se você gosta de anotar, se você não tem isso anotado, boa noite, Luísa. Anota aí no seu caderno quais são os 4 impérios a partir de Daniel. Tá? Não é questão de ser apenas um império poderoso, não. São os impérios que guarde isso, impérios que dominaram o mundo conhecido da época. Tá? Os judeus também foram dominados por esses impérios. Então quais são os 4 impérios que dominaram o mundo da época? O primeiro foi Babilônia. E a gente estudou até aqui na história bíblica, na história do Antigo Testamento, a gente está vendo aqui que Babilônia tomou o território dos judeus. Então foram levados para o exílio, foram levados cativos para a Babilônia, os judeus. E aí Babilônia é esse primeiro império. Então anote aí, primeiro império, Babilônia. Depois de Babilônia vem o império Medo-Persa, tá? Dos medos e dos persas. É nesse império persa Daniel ele atravessa, tá? Ele vai ser um governante importante, um conselheiro importante dentro da Babilônia, e ele atravessa ainda o reinado aí dos persas. Os persas são esses que começam a flexibilizar e liberar os judeus para voltar para a terra ainda sob o domínio persa. Quem viu o espetáculo Esther ontem, viu que ali era o reinado dos Xerxes, do Assuero. Esse rei persa, que é o rei ali da época de Esther. No tempo de Esdras e Neemias era também o Império Persa, Artaxerxes I, Dario, Ciro, são reis importantes dentre os persas que vão liberando o povo para voltar para a terra, para reconstruir os muros, para reconstruir o templo. Então, estamos falando de 2 impérios na época cronológica bíblica do Antigo Testamento. Essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que vão te ajudar quando você for ler os livros dos profetas, vai fazer mais sentido você entender o que estava acontecendo no mundo naquele tempo e como Deus controlava tudo isso.
Tá? Depois do Império Medo-Persa vem o Império Greco-Macedônico, ou se chama só de Império Macedônico, né? Que na verdade é Alexandre o Grande, né? Que é o grande general, conquistador aí, que esse período não está na Bíblia. Tá? O período de Alexandre o Grande não está descrito na Bíblia. Alexandre o Grande ele vai tomar aquilo que era do Império dos Persas e ele vai morrer jovem e vai deixar o reino dividido aí para 4 generais dele. Só que esse período histórico ele não é contado na Bíblia, tá? É o que a gente chama de período interbíblico. É um período de 400 anos ali entre o último profeta do Antigo Testamento e a vinda do Messias. Aí as pessoas dizem assim, é um período onde Deus não falou, o período interbíblico é o período que Deus não falou. Seria muita pretensão dizer que Deus não falou, né? Deus sempre fala e sempre tem um remanescente fiel ali que está buscando ao Senhor, é fato. O que eu gosto de dizer é que o período interbíblico foi um período onde Deus não inspirou a escritura de livros canônicos, né? Não há um reconhecimento nem dos judeus de que livros inspirados por Deus foram escritos nesse período. Então toda a literatura desses 400 anos, a igreja protestante, assim como os judeus, não reconhece como canônicos. E nem a igreja do começo reconhecia. Tá? A igreja católica ela vai buscar respaldar esses livros que foram escritos nesses 400 anos como livros canônicos na época da Contra-Reforma, para tentar validar ali as suas doutrinas. Tá? Mas quais são esses livros? Do que eles falam? Um deles, que é o livro de Macabeus, né, primeiro e segundo Macabeus, que, repetindo aqui, foi escrito no período do Terceiro Império, no período aí de Alexandre o Grande. Depois desse período, tem um governador muito ruim, se não me engano, Antíoco Epifânio. Ele vai colocar profanações no templo, ele vai querer que os judeus violem o sábado, ele vai sacrificar um porco no templo. Então ele vai fazer profanações ao templo dos judeus. Tá? Então, esse período interbíblico vai ser um período de revoltas de alguns sacerdotes, entre eles o Judá Macabeu, se não me engano esse é o nome dele. Então é um livro de história, né? O livro dos Macabeus é um livro importante para a história, mas a gente não pode dali configurar um livro que respalde a nossa doutrina, entende? Porque, como eu estou dizendo para vocês, a cronologia bíblica, a história bíblica cobre o tempo desses 2 impérios, Babilônia e Medo-Persa. O período de Alexandre o Grande, greco-macedônico, eu chamo de greco-macedônico porque Macedônia é o império, mas a cultura era grega, o pensamento era grego. Então, as nações da terra amaram conhecer o pensamento grego, de certa forma. Aquilo que eu leio, que eu pesquiso, que eu já vi, parecia que havia uma boa aceitação dos povos pela cultura, ou pelo menos não houve uma grande resistência. Né? A grande resistência ao pensamento grego, à cultura grega, é claro, você vai já entender, é dos judeus. São sempre eles, né, que não aceitam a imposição de uma cultura sobre a deles. Né? Vai ter que trabalhar no sábado? Não. Vai ter que comer carne de porco? Não. A gente vê que Daniel é esse homem íntegro, né, que se recusa a comer a comida da Babilônia. Eu falei isso na live passada. Então, assim, o judeu ele resiste. Né? Então vai ter revoltas nesse período dos Macabeus, nesse período aí interbíblico, período aí da cultura grega, da cultura macedônica. Passado esse tempo, vem o Império Romano. Tá? O Império Romano é que toma, então, é o 4º império que toma as nações do seu tempo. E Jesus vai nascer em que contexto? O Novo Testamento começa, então, porque às vezes você dá um salto na leitura bíblica, né? Você está vendo ali a história de Babilônia, a história dos persas, daqui a pouco você está lá na Judéia, tem Herodes, e você não entende o que é aquilo no Novo Testamento. Então, os romanos tomaram o mundo da época, o 4º império que toma o mundo na época, e eles, diferentemente dos outros povos, que pareciam que queriam impor a sua cultura aos judeus, eles sabiam que os judeus eles resistiam, eles temiam revoltas. Você sabe que ali até no discipulado de Jesus tinha discípulos ali revoltosos, né, de partidos, né, radicais, os zelotes, discípulos que andavam armados, tinha tudo isso. Então, os romanos eles procuravam fazer uma boa política, eles deixavam os judeus terem a sua religião, né, a sua organização ali, o seu sumo sacerdote, o seu templo, o seu sinédrio. Herodes reforma o templo dos judeus, dá uma caprichada lá,
né? Herodes, há quem diga que um dos Herodes, né, porque foram vários, casou-se com uma descendente do sacerdote Judá Macabeu, né, para poder ali ter uma linhagem simpática ali aos judeus. Então, eles procuram fazer uma boa política. E os romanos, eles não levam para o exílio. Tá? Mais disso a gente vai falar quando a gente entrar no Novo Testamento. Mas os romanos, eles não levam para o exílio. Eles procuram deixar as pessoas onde estão e colocar ali um governador romano. Ou seja, a gente vai transformar aquele lugar em Roma sem levá-los para o nosso território. Então eles tomam, é um grande império, né, que tomou o mundo da sua época. Tá bom? Vamos voltar para a leitura aqui de Daniel, capítulo 7. Eu estava lendo a visão, né, que tinha o ancião de dias e o filho do homem. E ele começa a descrever, né, o animal. Daniel ficou aterrorizado com o que ele viu. Eu quis saber o significado, estou aqui, Daniel. Eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro. Então perceba que esse quarto império, ele vai dizer que é o quarto animal, que ele nem deu o nome, que ele chamou de animal, e ele vai também falar, quando ele falar da estátua, parece que quando chega no quarto é mais difícil de decifrar. Então o nosso tempo, que é o tempo ainda da influência desse quarto império, é um tempo mais difícil de decifrar a visão, a profecia, né? Eu deixo aqui aberto porque ninguém tem a revelação toda, você vai se debruçar, estudar, com certeza Deus vai também te dar lucidez sobre essa quarta influência mundial que é que a gente está até hoje. Porque afinal de contas o quinto reino, que é o reino do Messias, ainda não começou, então a gente ainda está sobre. Não pensa que o Império Romano acabou, né? Te contaram essa nas aulas de história, o Império Romano acabou. O Império Romano, como conhecemos, sim, mas muito de Roma ainda está aqui, né? Muito de Roma ainda está aqui, dessa influência ainda está presente. Então Daniel vai buscar o significado desse quarto animal, o mais aterrorizante, com dentes de ferro, garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteava tudo que sobrava. Eu também quis saber os 10 chifres da sua cabeça, porque esse quarto animal é como se tivesse, sabe, 10, chifre é autoridade, é poder. Então é como se ele se desmembrasse em 10, né? De sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. Então aqui tem muitas interpretações, tá? Não dá para entrar nisso. É para você estudar e ficar pensando. O que significam 10 chifres, 3 chifres que caem, nasce um outro chifre no lugar, e uma boca que fala arrogâncias. Vou pular isso aqui. Ainda é algo para a gente entender. Então, enquanto eu observava, esse chifre, então, ele vai... amor, Mila está perguntando, seria o anticristo? Sem dúvida, porque ele vai dizer assim, então a gente está estudando, a gente está chegando perto da nossa parte na história, né? Ele vai dizer assim, enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Então percebe assim, uma guerra contra os santos e uma derrota aparente, né? Até que o ancião veio e pronunciou, aleluia. Estamos vivendo tempos difíceis, né, gente? Tempos de guerra. Veio o ancião e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. E chegou a hora de eles entrarem, de tomarem posse do reino. Então eu anseio pelo quinto reino. Eu anseio pela vinda desse reino que não vai ter fim. Eu anseio pelo momento onde o ancião vai pronunciar a sentença em favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do seu reino. E ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, que será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Jéssica Costa está escrevendo aqui. O livro de Daniel, sabemos que se concerne a um período histórico de Israel. Queria saber se Daniel já estava falando do grande reino de Deus que viria, Jesus. Sim, Jéssica, eu tenho certeza que sim, porque nessa visão aqui especificamente, ele fala de 2 tronos, ele fala do trono do ancião e do trono do filho do homem que vai receber o reino das nações. Então ele parece alinhado com o Salmo 2, que fala que o filho vai governar sobre as nações, alinhado com tudo que a gente já viu sobre o reino do Messias, sabe? Então eu tenho certeza em te responder isso, que ele está descrevendo a vinda, que depois desses 4 reinos mundiais, o quinto é o reino do Messias. E ele fala o seguinte, que esse quarto animal é diferente
de todos os outros reinos, devorará a terra inteira, é o que a gente está vendo, despedaçando-a, pisoteando-a. Os 10 chifres, olha que interessante, são 10 reis que sairão desse reino. Então, quer dizer, é um reino que começa lá na época de Jesus, os romanos. Né? Mas depois, 10 reis, aí a interpretação é livre, tá? Você pede o Espírito Santo para te revelar o que seria 10 reis que saem desse reino. Depois desses 10 reis, um outro rei se levantará, que será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo. Então agora, para mim, é o tempo do fim mesmo. Ele vai falar contra o Altíssimo, oprimir os seus santos, vai tentar mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por... Guarde isso, você que gosta de estudar a escatologia, Apocalipse, o final dos tempos. Quase sempre o final dos tempos é a grande tribulação, esse período todo do anticristo, desse reino aí, do último chifre, quase sempre anunciado como um tempo de 7 anos. Lembra na live passada que eu falei que cada semana de Daniel são 7 anos? Né, das 70 semanas, então que a última semana ainda falta acontecer. Então quanto tempo que falta acontecer no tempo escatológico final? 7 anos. Estamos ainda à espera desses 7 anos finais, né, das 70 semanas. E Apocalipse vai falar muitas vezes essa expressão 7 anos dividindo em 42 meses, ou 3 anos e meio de um tempo, mais 3 anos e meio do outro, que dá 7. Falei rápido demais? Às vezes esse período de 7 anos é apresentado no livro de Apocalipse como 3 anos e meio e depois 3 anos e meio. Tá? Às vezes lá no Apocalipse esse período de 7 anos aparece como 1260 dias, que é 3 anos e meio, depois mais 1260 dias, 3 anos e meio. Às vezes aparece 42 meses, mas você vai ver assim que é muito recorrente. Começa a reparar nessas coincidências. Aparece um período de 42 meses, um período de 1260 dias, um período de 3 anos e meio, como que dividindo a semana, porque Daniel fala isso, na última semana, na metade dela vai acontecer isso, na outra metade vai acontecer isso. Então, percebe essa divisão? É confuso, né? Mas por que é mais confuso? Para mim, Daiane, a chave disso aqui é porque ele diz o seguinte, que o espírito do anticristo iria mudar o calendário. Então a gente não percebe os tempos de Deus, porque o nosso calendário é gregoriano, um calendário solar, tem influência dos romanos, né? Meio que confunde a gente de perceber os calendários de Deus, sabe? Então, tentando aqui eu quero tentar tornar, gente, não confuso, eu quero tentar tornar o mais tranquilo para vocês entenderem isso, né? Vai haver uma semana de Daniel final, os últimos 7 anos, que são o tempo do anticristo. Esse tempo geralmente é marcado como 2 períodos de 3 anos e meio. E você vai começar a reparar que esses 3 anos e meio aparecem como 42 meses ou como 1260 dias. Agora, aqui em Daniel, olha como é que ele fala desses 3 anos e meio. Porque ele fala assim, falará contra o Altíssimo. Sim, Jéssica, tem muita coisa. Agora é questão da gente entender em que tempo que a gente está, né? Mas vamos lá. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos, tentará mudar os tempos e as leis. Olha isso, o que o texto fala. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Você que já entendeu que às vezes a linguagem figurada fala 1260 dias, fala 3 anos e meio, ou fala meia semana. O que é um tempo, 2 tempos e meio tempo? 3 anos e meio de novo, tá? 3 anos e meio de novo aqui na nossa cara, mas de uma forma de figura de linguagem, né? Figura profética para a gente entender. Então ele está falando que, em resumo, né? O período aí do anticristo, ou o período desse chifre, né? Vamos ser literais aqui no texto para a gente não estar... ele vai oprimir os santos por metade da semana. É isso que ele está falando. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, vamos nos ater aqui ao final, o grande final. A soberania, o poder, a grandeza dos reinos debaixo do céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo.
Aleluia. Você está entendendo na sua casa? Você está entendendo o episódio final? No final, o poder, a grandeza dos reinos, né? Por quê? Quais os reinos? Esses 4 que ele já descreveu, porque eles tinham poder, eles tinham grandeza. Mas no final o poder vai ser tirado, né? Dos reinos do céu. Tá? Não é um reino espiritual, não. O reino debaixo do céu. O reino da terra. A gente não vai governar no céu, a gente vai governar na terra. Tá? A gente vai governar no milênio, a gente vai governar sobre as nações. É território. De todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele, de quem? Do Altíssimo. Não é o reino dos santos, é o reino dele. Será um reino eterno, e os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos e meu rosto empalideceu. Mas guardei essas coisas comigo. Eu fui lendo aqui até o 28, né? Daniel 7, do 9 ao 28. Então, é um livro que descreve o anticristo, é um livro que descreve o pai, é um livro que descreve o filho. O livro de Daniel é um livro que menciona o anjo Gabriel, como em Mateus também menciona. É um livro que menciona Miguel. É um livro que traz uma lição importante sobre a oração. Eu queria ler com vocês o capítulo 10. Vem comigo, capítulo 10, versículo 12 ao 14. Ele vai dar uma explicação de por que às vezes uma oração pode ser impedida. Então ele dá um pouco de ensinamento para a gente sobre a batalha que ocorre nos céus, né? A respeito das orações dos santos. Por que você ora e às vezes demora um pouquinho para a coisa acontecer? Parece que a resposta não vem, né? O que acontece? E Daniel 10, 12, ele prosseguiu dizendo: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Aqui o anjo está vindo com uma resposta a uma oração de Daniel. E Daniel já tinha orado, se não me engano, há 21 dias, mas a resposta não vinha. Parecia que nada tinha mudado. E o anjo fala: olha, Daniel, na verdade, você não, porque quando a gente ora durante 21 dias e a resposta vem no 21º, a gente pensa que ali Deus nos ouviu, né? No 21º. Mas o anjo está dizendo: olha, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Então, uma importante lição sobre a oração aqui. Deus não te ouve quando a resposta chega. Deus te ouve desde o momento onde você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante dele. A gente está há 1 ano aí clamando para essa praga desse Covid acabar, né? Deus não vai me ouvir quando acabar. Deus já me ouviu, né? E ele continua nos ouvindo, né? Ele não está com seus ouvidos encolhidos, porque parece que enquanto a gente não vê a coisa acontecer fisicamente, a gente pensa que nada está acontecendo, né? Não se esqueça, Deus tem o controle sobre as nações, sobre tudo que está acontecendo. Mas o anjo vai explicar algumas coisas para a gente primeiro sobre como Deus nos ouve. Segundo, sobre o tempo de realização das coisas. O que acontece? Ele fala: eu te ouvi desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas. E eu vim. Ou seja, Deus manda seus anjos em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Tá? O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Me parece que aí já havia uma regência da Pérsia sobre o mundo, né? Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, porque eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar-lhe o que vai acontecer ao seu povo no futuro, porque a visão se refere a uma época futura. Tá? Então vamos entender um pouquinho mais de por que essa demora. Por que quando eu oro parece que demora. Vou abrir um parêntese rápido, não dá para desenvolver isso tudo aqui, mas se você nunca ouviu isso, talvez a gente vá aprofundando isso em outras lives, né? Não existe assim um respaldo bíblico para dizer que o diabo está no inferno agora, que os demônios estão no inferno agora, debaixo da terra, lá no centro da terra, queimando num caldeirão com chifre, com rabo. Essa visão é uma visão grega, ok? Sobre inferno. Sobre os deuses dos gregos que têm essas representações, essas pinturas aí de inferno dessa forma.
Tá? Isso acabou sendo incorporado na religião cristã, mas isso não tem a ver com o cristianismo bíblico nem com o judaísmo bíblico. Tá? Os demônios eles operam nos ares. A Bíblia vai chamar isso de regiões celestiais. Efésios 6,12 diz assim que a nossa luta não é contra seres humanos, carne e sangue, mas é contra principados, são o quê? Príncipes, governos, contra poderes, potestades, hostes espirituais da maldade. E onde é essa luta? Nas regiões celestiais. Então existem regiões sobre as nações que governam os reis da terra, os povos desse mundo. Não vou entrar em detalhes, tá? Não dá tempo. Mas só para você entender, porque ele vai dizer o seguinte, olha, quem resistiu a ele foi o príncipe da Pérsia. Então havia uma autoridade que não era um príncipe humano, havia um regente da Pérsia. Então, acompanha comigo. Daniel está aqui. Daniel ora. A oração vai direto para o Pai, vai para o Altíssimo. E ele ouve na hora, ele não fica esperando para atender. E ele manda o anjo em resposta. Vai lá, entrega a resposta. Ele veio, quando é que ele veio? No 21º, ele veio na hora. A resposta está vindo. Só que quando a resposta vem, ela encontra uma resistência nos ares, né? A resistência nas regiões celestiais do príncipe da Pérsia. É isso que ele está dizendo. Me resistiu por 21 dias. Então chegou reforço. Veio Miguel e ali eu consegui prosseguir, né? Depois desses 21 dias, para te explicar aquilo que vai vir no futuro. Agora a lição que eu quero deixar com isso. Se Daniel, no primeiro dia que ele orou, que ele se humilhou, e a resposta não chegou, se ele começasse a murmurar, se ele abandonasse a busca dele, se ele mudasse a confissão dele, se ele não acreditasse mais naquilo que ele começou a buscar, se ele desistisse, então aquilo que estava sendo batalha aqui, Miguel veio como reforço, o reforço não ia chegar. E a resposta ia se perder, né? Então muitas vezes nós começamos bem a nossa caminhada e a gente está se aproximando, né, de tempos escatológicos, tempos do fim, e a gente não pode começar a orar e esmorecer no meio da caminhada. A gente tem que permanecer numa batalha de fé, com o nosso coração combatendo o bom combate da fé, na mesma posição. É dizer claramente, diabo, você não vai me tirar da minha posição. Eu não vou sair 1 centímetro do lugar onde Deus me colocou. Eu vou permanecer na minha posição. Se eu coloquei no meu coração buscar entendimento, me humilhar diante do meu Deus, eu não vou voltar atrás. Ainda que demore um dia, ainda que demore 21 dias, ainda que demore 20 anos, eu vou permanecer diante do meu Deus esperando a resposta. Amém? É permanecer e entender que se a gente esmorecer, essa batalha não vai ser travada nos ares, né? A resposta vem porque ele permaneceu. Quando o anjo chega, ele encontra Daniel do mesmo jeito. Depois de 21 dias, Daniel está do mesmo jeito, ainda buscando entendimento, ainda se humilhando diante de Deus. Daniel vai descrever no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, o levantamento e a queda dos impérios mundiais, de poderes que vão vir entre os gentios. Eu queria ler para vocês rapidamente, que eu tenho aí 15 minutos, o capítulo 2, versículo 36 até o 48, que vai falar mais uma vez desses 4 animais, desses 4 impérios, Babilônia, Medo-Persa, Greco-Macedônico e Romano e finalmente o Reino de Cristo. Mas eu também gosto de ver como ele viu isso de outra forma, né? Ele teve uma visão de um animal assustador, que ele ficou aterrorizado, mas quem teve primeiro discernimento, o primeiro sonho, foi o próprio rei da Babilônia, o ímpio, Nabucodonosor. E ele vai pedir aos seus magos que decifrem o que esse sonho significa. Aliás, ele nem revela o sonho, ele pede para contarem o sonho e a sua interpretação. E muito semelhante a José, né, Daniel vai lá, ele tinha o dom de também interpretações, além de ser um conselheiro, um sábio, um nobre, que eu falei na live passada, né, que foi levado entre os judeus porque ele era de uma família boa, enfim, era um jovem de boa aparência, inteligente. Ele e os amigos dele tinham dons e inteligência em tudo, não era só nas coisas de Deus, mas Daniel ainda tinha essa questão de ter o dom profético, né, de entender sonhos e visões. Daniel vai dizer assim no capítulo 2, verso 36, foi esse o sonho, e nós interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
és rei de reis. Percebe que essa expressão rei de reis, ela é usada hoje por nós para falar de Cristo, mas é usada para falar dos reis dos impérios, que dominam sobre reis, que exercem um domínio mundial. Então, naquele tempo, o domínio mundial era de Babilônia. Tu és rei de reis. E quem te deu esse governo, né? O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos, ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles. Tu és a cabeça de ouro. Porque no sonho ele viu uma estátua, Nabucodonosor sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, os ombros de prata, pernas e cintura de bronze, e os pés eram uma mistura de barro e bronze. Então 4 numa sequência que parece que o material vai decaindo, né? Começa com ouro, prata, bronze, vai ficando cada vez mais inferior. Já diferente da visão do animal, que parece que vai ficando um animal cada vez superior, mas as ênfases das visões são as mesmas. Falar de 4 impérios e suas características. Mas vamos lá, ele vai dizer que Babilônia é a cabeça de ouro, né? Aí ele vai dizer, depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. E em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará também sobre toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino. Sim, o material do quarto reino é ferro, eu falei bronze, né? Ferro, ele vai dizer, o quarto reino, olha o detalhe que fica para falar desse reino aí, desse último. Um quarto reino forte como o ferro, porque o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos, aí você vê de novo a questão dos 10, né? Porque do quarto animal saía 10 chifres. E desse que são os pés da estátua, né, que é o quarto reino, são os pés, aí vai sair 10 dedos, né? Os pés e os dedos eram uma parte de barro e uma parte de ferro. Isso quer dizer que esse reino será um reino dividido. Mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Gente, como eu falei, aqui a interpretação eu já ouvi muita coisa, tá? Eu gosto de abrir, eu gosto de ler o texto bíblico e não ser tendencioso na interpretação, deixar que cada um busque. Mas também gosto de falar o que já foi dito, né? Já disseram que isso aqui era o próprio reino, o Império Romano dividido em Roma Ocidental e Roma Oriental, que se dividiu, né? Roma teve uma capital o Império Romano teve uma capital ocidental que era Roma e oriental que era Constantinopla. Teve a divisão da própria Europa, né? Que se você pensar nos 10 chifres como sendo 10 nações, saindo ali, que a Europa é, sim, descendente dos romanos, né? Então há quem interpreta as 10 nações, os 10 chifres, os 10 dedos como sendo a União Europeia, que eu também não acho difícil de pensar. Há quem interprete, você pode imaginar, eu sei que a gente está pensando que é o fim dos tempos agora por causa do coronavírus, né? Mas há um tempo atrás, né, você pode imaginar um crente que vivesse na Guerra Fria. Estados Unidos ameaçando bombardear a União Soviética ameaçando bombardear os Estados Unidos, e aqui a gente no sul ia ser atacado pela radiação. A igreja naquela época da Guerra Fria achava que o fim era ali, porque eles viveram uma tensão muito grande entre capitalismo e socialismo. Então também tem gente que interpreta essa divisão aí, né, porque o reino era dividido uma parte de ferro, uma parte de bronze. Tem quem interprete também, isso aí era o comunismo e o capitalismo, que a Europa foi dividida, né? Berlim foi dividida, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, uma parte era forte, né, comunista como ferro, e outra parte era barro, e eles tentaram se misturar. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças, talvez seja o tempo de agora, alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Enfim, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Porque na visão da estátua, eu já estou lendo a interpretação, né? No sonho, Nabucodonosor via uma pedra que era cortada sem auxílio de mãos. Interessante, né?
que a pedra já simboliza algo que é de Deus, né? Que não é tijolo. Tijolo significa a obra do homem, né? Que o homem confecciona do barro, do pó da terra, isso é a humanidade. Mas pedra, toda a referência de construções na Bíblia feitas de pedra, são coisas que Deus constrói. Então, no sonho de Nabucodonosor, ele vê uma pedra que é cortada sem auxílio de homem. Essa pedra cai e derruba os 4 reinos. Então ele vai dizer, olha, na época desses reis, o Deus do céu, isso é a pedra, estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo, que destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Porque ele fala que a pedra tomou toda a terra, né? Esse é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu, prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios, porque você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel no alto cargo, cobriu de presentes, e o designou governante de toda a província da Babilônia, e o encarregou, por aí vai, deu honrarias. Né? Daniel vai ter uma alta posição na Babilônia, depois ele também vai ser de alta posição no reinado dos persas. Mas eu quero então caminhar para o final dessa live aqui com vocês, muito feliz por ter conseguido. Eu sei que não é um tema fácil da gente falar, mas eu acho, vocês entenderam? Vocês estão conseguindo entender como nas duas visões, né, que recheiam boa parte desse livro, ele está descrevendo, né, 4 impérios mundiais a partir de Babilônia, né, e ele vai para além, vai falar de anticristo, vai falar da vinda do milênio, do reino dos santos na terra. É muito tremendo, né? Como eu sei que tem muitas outras coisas no livro que a gente ainda está se debruçando para tentar entender o que significa. Há quem acredite que Daniel falou sobre Alexandre o Grande ali, e me parece ali em algum momento ele descrever o Império Greco-Macedônico, mas o bonito disso tudo é saber que Deus governa. Deus governa. Ele governa sobre toda a terra. E no capítulo 12, né, para fechar essa meditação dessa noite, para também trazer esperança ao seu coração, de que Deus guarda os seus, mesmo no meio da Babilônia. Será que a gente vai passar tribulação? Será que a gente não vai passar tribulação? Olha, gente, eu posso dizer uma coisa. Eu sei que Deus vai nos livrar da tribulação, né? Não quer dizer que a gente não vai passar o período, mas a igreja ela é atribulada desde o início da igreja, né? A igreja não começará a ser atribulada no final. A igreja sabe o que é ser atribulada. Talvez a gente tenha vivido até muito tempo muito confortável, mas a igreja passa por tribulações. E Deus não prometeu que a gente não passaria, mas Ele prometeu livramento na tribulação e não livramento da tribulação. Então, independente da grande tribulação, da pequena tribulação, o Senhor guarda os que são seus. Eu quero fechar com Daniel, capítulo 12, versículo 13, quando ele vai falar, porque você pode imaginar que Daniel ficou aterrorizado com o que viu. Tá? Então, talvez ele tenha visto, eu acredito, o próprio século 21. Talvez ele tenha visto. Porque diz que ele ficou aterrorizado e trêmulo. Mas eu quero terminar dizendo para você que Deus guarda os seus. Sabe? Deus guarda os seus. Daiane está falando que acredita que a gente passa um pouquinho da tribulação, né? Porque o texto que a gente leu fala, né, que ele vai oprimir os santos por metade da semana, por 3 anos e meio, né? Então já há quem diga que é no meio ali da tribulação que alguma coisa muda. Enfim. Jéssica está dizendo que a gente seja íntegro como Daniel. Ezequiel cita por Daniel por causa da sua integridade. Eu falei isso, Jéssica, na live passada. Quem está chegando agora, assiste a live da parte 1, que eu falo um pouquinho dessa personalidade íntegra de Daniel, esse homem justo, né? Eu não me preocupei na live, nem na 1 nem na 2, de contar as histórias do livro, né? Porque o livro tem uma parte profética e tem uma parte histórica, né? Então não falei de Cova dos Leões, que é a parte mais conhecida, não falei da sarça ardente, não, da fornalha ardente, porque essa é a parte que todo mundo conhece, né? Eu procurei
falar daqueles pontos difíceis, aqueles pontos que às vezes você lê o livro e fica um pouco desanimado por não entender. Mas eu creio que mesmo com a dificuldade que a profecia tem, deu para pegar, né? Que ele fala de 4 impérios, que no último império ele é diferente dos outros, e que esse último império fala do fim, né? E da vinda do reino do Messias. O irmão Itaci está pedindo oração aqui pela mãe do nosso irmão Roberto, que está entubado. Vamos orar pela dona Davina ainda antes de acabar a nossa live. Eu quero liberar então esse texto. Não vai embora ainda não. Só quero ler Daniel 12:13. Porque às vezes a gente fica tentando entender tudo, né? Daniel também tentou entender, ele buscou entendimento, quer entender tudo. E o Senhor vai dizer assim, Daniel 12:13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará. Daniel, né, Deus está falando, você não vai ver o fim. Daniel, alguns dos nossos irmãos não estão vendo o fim da história, né? Estão sendo recolhidos antes, né? Então alguns não vão ver o fim. Mas Deus está falando, olha, você, Daniel, vai descansar. Mas no final dos dias, você se levantará. Olha o que ele está falando para Daniel. No fim, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Então, nos últimos dias, né, Daniel se levantará para receber a herança que lhe cabe. Irmãos, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor, para servi-lo, para amá-lo nos nossos dias. Sejam eles que dias que forem. Senhor, queremos ser fiéis, Pai. Não queremos ter andado correto contigo toda a vida e abrir mão no finalzinho, Pai. Nós não queremos ter andado certo com o Senhor e abrir mão no fim da história. Não queremos, Pai. Senhor, nós queremos ter temor. Temor pela presença do trono ardente, do ancião de dias, daquele que tem os cabelos brancos como a neve, daquele que tem os olhos como chama de fogo. Nós queremos, papai, nós queremos reinar contigo. Queremos ser a tua influência na terra. Queremos ver, Senhor, o fim da história. Queremos ver o reino do Messias. Pai, nós oramos pelos teus santos que sofrem perseguição em toda a terra, Pai. Por aqueles que estão agora com aflições na sua vida, no seu casamento, na sua família. Pessoas que estão com aflições na saúde. Nós te pedimos livramento, Senhor. Salva teu povo. Livra teu povo no meio da tribulação, Pai. Nós oramos por Davina. Está nesse processo aí de intubação, que está internada, a irmã de Roberto. Nós te pedimos, salva, Deus. Livra essa mulher para testemunho do teu nome, Pai, como muitos outros têm sido livrados. Nós oramos agora em nome de Jesus. Que vidas sejam livradas, Pai, e que possam, junto com os santos, serem fiéis até o fim. Que o teu povo nesse tempo seja fiel até o fim, para que a gente receba a herança que nos cabe. No que cabe a nós, Senhor, nós não abriremos mão. Nós vamos permanecer orando, ainda que a resposta não venha de primeira. A gente vai permanecer fiel. A gente vai permanecer correto, sabendo que há uma batalha nos ares, mas a gente vai permanecer, aguardando e confiando na tua resposta. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, terminamos esse tempo. Semana que vem, continuamos, 21h. Chame seus amigos, compartilhe essa live que te abençoou com outras pessoas. Vamos fazer essa jornada crescer. Toda segunda, 21h, falando da Bíblia. Oséias, semana que vem, começando com os profetas menores, chegando aí na reta final do Antigo Testamento, tá bom? Você que perdeu alguma, volta lá e assiste as lives anteriores e compartilha o máximo de pessoas que você conhecer, para que mais gente possa assistir, tanto ao vivo quanto gravado. Amém? Deus abençoe. Vou ligar meu ventilador, que tá calor aqui. Até próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, queridos. Paz.